Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a idade de Deus. E quero subordinar esse tema em dois textos bíblicos aqui. Eu vou ler no livro do Apocalipse e depois no livro de Isaías. Apocalipse capítulo 1, vou ler versículos 13 e 17, dizem assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora Isaías capítulo 40, vou ler versículos 25 e 26, dizem assim: A quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Hoje é 23 de fevereiro de 2024, sexta-feira. Aproveito para desejar a todos um ótimo final de semana. Quero também pedir desculpas porque ontem não foi possível a gente trazer a mensagem do dia. E a mensagem do dia de ontem é essa exatamente aqui, já estava no meu coração, né? A idade de Deus. Eita título, né? O Espírito Santo que me deu. Oremos. Santo, justo e perfeito Deus, é no nome de Jesus que eu estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema, como já disse aqui, já citei, dizendo a idade de Deus. E hoje eu quero abordar um assunto muito importante, ao mesmo tempo algo que exige de nós um pleno exercício de fé. O ateu, aquele que é nécio, que não acredita em Deus, ele diz que Deus é um mito. O Salmos capítulo 14, versículo 1 fala exatamente disso, daquele que não acredita em Deus. Mas qual é a idade de Deus? Eu quero fazer essa pergunta para mim mesmo. Vamos lá. Deus, ele é o único ser que possui o atributo de eterno. O ser humano herdou uma vida eterna, tá? É diferente de ser uma pessoa eterna. Ser eterno é porque não teve princípio e nem terá fim. Já uma pessoa que herdou uma vida eterna é porque um dia nasceu, nosso caso. E quando a gente morrer, todo mundo vai ter uma vida eterna, com Deus ou sem Deus, mas terá uma vida eterna. Isso não significa que nós somos seres eternos. Então, somente Deus tem esse atributo de eterno. E isto, gente, é um dos mistérios da divindade que nós não podemos explicar. Até porque se nós pudéssemos entender, totalmente Deus, Deus não seria Deus. Deus não seria esse ser, tão misterioso e ao mesmo tempo tão próximo de nós. Deus não é uma coisa, Deus não é uma energia, Deus não é uma força, ele é um ser pessoal. Então ele tem sentimentos, Deus sente tristeza, ele se entristece quando a gente erra. Deus se alegra, quando a gente está bem. Então, assim, Deus é um ser
pessoal, tá? Não é nada de uma energia, algo assim abstrato, não, tá? Deus existe mesmo e tem sentimentos. A idade da Terra, veja bem, a gente sabe, eu vou até citar aqui dados da história. Segundo a história, nosso universo foi criado aproximadamente 3 bilhões e 800 milhões de anos, com aquele famoso Big Bang, né? No começo, gente, não havia estrelas, segundo a história, nem galáxias ou seres vivos, apenas hidrogênio, o hélio e muita energia. As primeiras estrelas, segundo a história, e galáxias, né, que provavelmente passaram a surgir, foram cerca de 200 milhões de anos depois do Big Bang. Esse nosso Sol e o Sistema Solar, eles surgiram há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. É muito tempo. E é provável que a vida tenha surgido na Terra, segundo a história, logo depois de 4 bilhões de anos. Aí diz assim a história também, estou falando da história porque a Bíblia, né, tem o seu relato lá em Gênesis. Mas a história menciona também em um dos seus relatos que os humanos demoraram mais tempo para aparecer, né? Eles apareceram 200 mil anos depois, né? Ou seja, há cerca de 200 mil anos, né? Agora, né? A gente contando com a data de hoje. Já a Terra, como eu disse aqui, qual a idade da Terra? A Terra foi formada há aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. Provavelmente como resultado, né, de uma supernova que eles chamam, que é uma explosão de uma estrela. Os detritos dessa explosão começaram a se unir. Isso é a história que diz a ciência, devido à gravidade formando o Sol. A gravidade continuou a atrair as partículas, fazendo com que elas se juntassem aos corpos maiores até formar a Terra. Isso é a história e a ciência que diz. E os outros planetas do Sistema Solar também foram criados assim. Essa é uma versão original criada por Saul Ken. Bom, gente, mas a Bíblia fala, né, lá em Gênesis, como é que tudo começou. Se a idade da Terra, né, segundo a história e a ciência, eu já mencionei aqui, né, que é exatamente aproximadamente 4 bilhões de anos, é isso, mais ou menos? A idade do homem, o homem tem uma idade limitada, né? Até a Bíblia diz que o homem, né, a idade dele é até 70 anos, depois disso é só canseira e enfado. Então, se a Terra tem uma idade, ou seja, porque teve princípio, e certamente ela vai ser desfeita um dia. O homem também tem sua idade, teve princípio, mas também o homem morre. Mas a idade de Deus está respondida exatamente aqui, nesse texto base que eu li, no versículo 17 de Apocalipse, quando ele diz assim, no capítulo 1, que João viu aqui, diz assim: quando vi, quem viu esse ser que aqui é Jesus é Deus, né? Diz assim: e quando vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, ou seja, não tem outro antes dele, e o último, ou seja, ele nunca vai morrer, tá? Não tem princípio e nem tem fim. E Isaías, no texto que eu li, capítulo 40, versículo 25, ele já pergunta ao santo, né, o Deus Todo-Poderoso: a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Então não tem outro igual a Deus. Aí ele fala aqui no versículo 26 que eu li, que Deus criou todas as coisas, mas aqui ele menciona as estrelas e chama cada uma delas pelos seus nomes. Um dia ele perguntou a Abraão se ele poderia contar, né, as estrelas do céu. Ninguém consegue. Mas imagina, o Criador chama cada uma pelo seu próprio nome. Pessoal, eu quero concluir dizendo aqui para você, para a senhora, para o senhor: o seu Deus é um Deus
que não teve princípio, ele existe, sempre existiu. O Deus que nós servimos, ele é autoexistente. Então ninguém formou ele. Ele não surgiu de ninguém. Muito pelo contrário, todos que vieram depois dele. Foi ele quem fez. E ele, o seu Deus, esse Deus vivo que eu estou falando aqui, se ele é o seu Deus, que eu creio que sim, ele também não tem fim. Ele não morre. O Jesus que veio aqui, o Jesus que é aquele Deus que se encarnou, o homem morreu. Mas o Deus, Jesus Cristo, nunca morreu. Nunca nasceu, nem nunca morreu, nem morrerá. Ele é um ser eterno. Então esta é a idade de Deus. Sabe qual é? Deus é eterno. Não tem princípio e nunca terá fim. Já imaginou isso? Glória a Deus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.